Começa agora o programa Novamente. Novamente no ar, é um programa dedicado à compreensão dos transtornos mentais à luz da doutrina espírita. Meu nome é Júlio Lourenço, a minha formação é na medicina e depois me especializei em psiquiatria e mais recentemente em psicogeriatria, que é a psiquiatria do idoso, né? Por motivos óbvios, a humanidade está alcançando uma idade de adulto maduro cada vez mais para frente. E é claro, as pessoas são diferentes na infância, na adolescência, no adulto jovem, no adulto maduro e depois no idoso. E nós já temos hoje o que nós chamamos de super-agers, né? Os super-idosos, que com 90 anos fazem coisas que adolescentes não fazem, né? A nossa proposta do programa é trazer informações que nos ajudem se não tratar os transtornos mentais da qual já estamos sofrendo, mas preveni-los, ou seja, para que não aconteçam novos casos, nem eu sofra de novo, e, quiçá, promover a saúde mental. E já temos um programa que nós falamos sobre isso, sobre a promoção do caminho da saúde mental, que é falando sobre os instrumentos, né? A gente tem instrumento para poder promover a saúde. E continuando com essa nossa proposta, né? Em que nós falamos assim de leis mais gerais, né? No sentido de como a gente pode promover a saúde mental. A nossa ideia agora é de falar mais especificamente da pessoalidade, né? Vamos dizer assim, do momento de cada um de nós em que nós nos encontramos e qual a realidade hoje da vida material, no sentido de que do que nós podemos aproveitar dela, né, para promover a saúde ou para acabar cavando, vamos dizer assim, algum tipo de adoecimento, né? Então hoje, num mundo bem moderno, em que em plena quarta revolução industrial, em que a principal foco da quarta revolução industrial é a comunicação sem limites. Então é a internet de tudo, de todos, ao mesmo tempo, o tempo todo, né? De maneira que, do ponto de vista da comunicação, ela não tem mais fronteiras, né? Não existe ninguém que vai conseguir se esconder. De maneira que eu acho que essa internet de tudo, de todos, ao mesmo tempo, o tempo todo, vem fazer acontecer uma profecia, né? É a confirmação, né, a realização de uma profecia de Jesus, quando ele disse que chegará o tempo em que nada do que está escondido, né, tudo que está oculto será revelado. E isso é uma verdade, né? Pensando principalmente agora em que tudo vai estar num grande computador nas nuvens, né? E que qualquer um que quiser acessar dado de qualquer um, em qualquer lugar, a qualquer tempo, vai ter esse acesso. De maneira que a única maneira de você tentar provar que aquela fake news é uma mentira, né? Que foi uma montagem feita pela inteligência artificial, é você continuar sendo honesto, tendo a mente aberta e boa vontade, porque se alguém filmar você em plena honestidade, em plena mente aberta e em plena boa vontade, está filmando a tua realidade da qual você não tem do que esconder ou muito menos se envergonhar. Então a nossa proposta é trazer hoje, né, de uma maneira mais específica, como lidar com essas ofertas do mundo moderno, tanto para aqueles que não vieram nesse mundo moderno, não estavam nesse mundo moderno, transitaram por ele, chegaram nele. E tem aqueles que já nasceram nisso, né? Na internet de tudo, de todos, ao mesmo tempo, o tempo todo, né? E principalmente aqueles que já nasceram olhando para uma tela, principalmente a geração das telas de celular, né? Ou de smartphones, que na realidade o smartphone é um computador que também faz ligações, né? É um tablet pequeno que também faz ligações de telefone, que até é o de menos hoje, né? Que eu acho que é difícil, talvez, as pessoas usarem o smartphone tão e apenas somente para isso, né? Usa também e muito de vez em quando, né? Então vamos ver todos esses aparelhos que Deus permitiu o homem alcançar através da sua inteligência, do livre-arbítrio de usar a sua inteligência na busca de instrumentos que facilitassem a vida,
E aí vem aquela questão, puxa vida, foi criada tantas máquinas, tantos robôs estão vindo por aí, que não vai ter mais trabalho para o ser humano. Sim, não, vai ter trabalho para o ser humano. Mas eles vão mudar muito, né? Hoje a gente costuma dizer que se existe um trabalho que um robô, uma máquina, consegue fazer melhor que o ser humano faz, né? Então aquele trabalho não é humano, né? Ou não era humano. Se podemos delegar para uma máquina, o humano vai ter espaço, o ser humano vai ter espaço para viver a sua humanidade e não vai ser menos produtivo, né? Talvez a vivência, né, as trocas, e vai ter muito a ver mais com a informação, é que vai estar sendo o trabalho, né, vamos dizer assim. E hoje tem trabalhos que ainda não foram inventados, mas provavelmente o seu filho vai trabalhar nele. Ele está se preparando para desenvolver um trabalho que ainda não foi inventado, né? Então, que instrumentos são esses que a gente pode ver? São muito simples, tá? Os instrumentos continuam sendo os mesmos de quando nós éramos Pithecanthropus erectus, né? Quando a gente era um hominídeo lá nas priscas épocas dos dinossauros, né? Em que nós ficamos lá alguns milhões de anos sem fazer nada, cara. Só correndo atrás de comida ou correndo para não virar comida. Era essa que era a vida. Não se fazia mais nada, né? De repente, de pouco tempo para cá, surgiu a escrita em vários pontos do mundo, do planeta Terra, ao mesmo tempo, sem que naquela época houvesse nenhum tipo de internet, né? Ou nenhum tipo de comunicação entre os povos, nos levando a crer que sim, eram os deuses astronautas, ou seja, extraterrestres, pessoas que não nasceram no planeta Terra e que vieram para cá dar continuidade à evolução do planeta, provavelmente a pedido de Deus e com a orientação, a tutela de Jesus. E aí, então começou-se as experiências genéticas para que os hominídeos, os primeiros habitantes do planeta Terra, pudessem ir depurando o seu genoma até o ponto de poder se encontrar com o genoma de um ser humano mais evoluído, do ponto de vista ético, moral e até mesmo materialmente falando. Aí então começou-se a invasão branca, como diz no livro A Evolução em Dois Mundos, né? Ou a invasão humana, né? Começou a vir para cá e conseguiu encarnar seres mais inteligentes ou com inteligência mais refinada ou mais direcionada e começou a ajudar os povos primários, primitivos da Terra a se desenvolverem intelectualmente e também moralmente. E desse tempo para cá, o ser humano usa-se de 5 instrumentos, na realidade 6, né? Os 5 instrumentos são os nossos sentidos, os nossos 5 sentidos. E mais um, que é mais ligado a uma percepção que não é do nosso sensório, né? É uma percepção extrasensorial, que muitos poderiam chamar de mediunidade, mas a gente só considera que uma percepção extrasensorial é mediúnica quando eu percebo alguma coisa que um desencarnado me passou e eu passo aquela informação para os encarnados, ajudando na evolução. Isso é intermediar. Estou usando a minha percepção extrasensorial para intermediar informações de um desencarnado para o mundo dos encarnados. Isso é mediunidade. Nem toda percepção extrasensorial é mediunidade, ok? E lembrando, como a gente fala, que todo médium, ele é um sensitivo, que tem percepções extrasensoriais, mas nem todo sensitivo é médium. Por quê? Porque nós podemos captar coisas através da nossa percepção extrasensorial que não é do mundo espiritual, e sim daqui mesmo, né? Então podemos, por exemplo, os fenômenos psi-gama, que é estudado pela psicologia, é a capacidade que eu tenho de perceber extrasensorialmente o pensamento do outro que está aqui encarnado. Por isso que existem alguns pretensos parapsicólogos não acadêmicos, né? E que são muito mais ligados a questões religiosas,
que tentam combater a ideia de que existe espírito, né? Dizendo que tudo na parapsicologia ou na percepção extrasensorial é mera fenomenologia cerebral. Não, isso não é verdade, né? Já existem bastante pesquisas científicas feitas em laboratórios respeitáveis, né? Que sem dogma religioso nenhum, né? Que comprova sim a transmissão do pensamento entre encarnados, tá? Entre vivos, né? Que é os chamados fenômenos psi-gama, né? E aí a gente começa então a entender que além dos nossos 5 sentidos existe um tal chamado sexto sentido, que pode ser captando coisas daqui mesmo, do nosso nível dos encarnados ou dos desencarnados, e se levar em consideração dos desencarnados, isso pode estar ocorrendo a uma distância incomensurável, levando em consideração que o próprio mundo científico já descreveu o éter, né, como uma substância manipulável que preenche o universo, e que antes de levar esse nome, a doutrina espírita, os espíritas chamavam ele de fluido cósmico universal. Fluido porque ele não é parado, né? Ele circula, né? E permeia a tudo e a todos no universo todo, né? É cósmico porque a função dele é organizar, né? Não é caótico, né? Ele organiza as coisas, né? O contrário de caos é cosmos. E é universal porque está presente em tudo e para todos. Da unidade para todos junto. Isso chama-se universo. Então, o fluido cósmico universal já é concebido, determinado, circunscrito e estudado pela ciência acadêmica oficial, vamos dizer assim, e é chamado de éter. Então, muitas vezes, você pode se está tendo uma percepção extrasensorial de um espírito não encarnado, a gente não sabe exatamente em que distância ele está dentro do universo, né? Quando a gente fala que estou sentindo a presença de um espírito, talvez isso não seja a melhor definição. Estou sentindo emanações, né, vamos dizer assim, vibratórias de alguém que quer se comunicar, mas falar que ele está aqui não dá para saber, né? Ele pode estar em qualquer lugar do mundo. Daí vem também aquele fenômeno que também é estudado ou descrito na doutrina espírita, que é o fenômeno da ubiguidade, a impressão que o espírito está em 2 lugares ao mesmo tempo. Não. É que quando ele emana um pensamento, o pensamento dele vai pelo fluido cósmico universal. E chega aonde ele quer que ele chegue, e muitas vezes, mesmo chegando lá, a pessoa pode não captar. Vai depender do meu nível de padrão, né, vibratório, para poder sintonizar, né, estar em sintonia, né? Então, podemos fazer uso dos nossos 5 sentidos para ajudar na promoção da nossa saúde mental. O principal dos sentidos que a gente vai olhar é a nossa visão, tá? Porque o ser humano ele é bastante visual e, em segundo plano, auditivo. De maneira que a nossa memória é muito feita de imagens e sons. E isso, em cima das imagens e dos sons é que a gente vai montando registros que, quando a gente olha para eles, nós dizemos assim: esta é a minha história, ou essa é a história da pessoa. De maneira que somos memórias, né? Somos o que nós gravamos nas nossas memórias. Por isso que acessar essa memória deve ser feita com muito cuidado, né? Tanto para ler o que está escrito lá, mas principalmente para gravar coisas lá. E desde o primeiro momento em que você abriu seus olhos e começou a escutar hoje de manhã, você começou a registrar coisas que você tem consciência e coisas que você não tem consciência e que estão no nível subliminar. E que aquilo está sendo comparado no seu banco de memórias com o que você já sabe, com aquilo que você já tem, ver se aquilo determina um novo conhecimento, e aquilo então é gravado em algum lugar no seu perispírito, que é lá que é a sede da memória.
quando estamos encarnados, o acesso a esse banco de memória se faz através do cérebro, porque estamos embutidos num corpo que tem cérebro. E é através dele que a gente consegue acessar os registros no nosso perispírito. Quando você lesa o cérebro, você dificulta o acesso a esse banco de arquivos, né? E aí, então, você tem as falhas de memória. O que a gente observa, por exemplo, nas doenças degenerativas, como o Alzheimer, em que a memória da pessoa oscila. Se a memória fosse uma espécie de correlato biológico, cada neurônio que eu perco, né, no Alzheimer, eu perco aquele dado e ele não volta mais, né? Como se eu gravasse ou riscasse o meu disco rígido, o que estava gravado ali eu não consigo ler mais, ele se perde. E o que a gente percebe é que no mal de Alzheimer existe oscilação da memória. Então tem vezes que a pessoa consegue acessar e tem vezes que não consegue acessar. Então a memória não está no neurônio, mas é através dele que a gente acessa. Então às vezes o acesso falha, né? E às vezes ele volta a funcionar, até que chega uma hora que ele falha de vez, né? E aí é como uma agulha, é como uma leitura de um arquivo em algum gravador ou algum HD ou mesmo memória flash que não tem mais acesso àquela trilha, né? Que eles chamam aquele lugarzinho que está gravado elétrons. Não dá para ler mais, então eu não acesso mais a informação. Então, a gente sabendo que nós funcionamos assim, né? E que temos nossos 6 sentidos para captar coisas do meio, né? Sobre as quais nós vamos raciocinar, já que já conseguimos o raciocínio contínuo, nosso nível evolutivo. Com isso, nós vamos evocar ou aprender um sentimento novo. De maneira que todo o nosso arcabouço de conhecimentos e de sentimentos vão ficando nas nossas 2 grandes asas, né, da evolução humana, que é o do conhecimento e da moral, né, que é os nossos sentimentos. Então, a sabedoria vem do equilíbrio entre essas 2 asas, né? Então, vamos entender como é que a gente pode fazer isso. Por exemplo, já falamos que a gente pode filtrar tudo que a gente vê, podemos filtrar as coisas que a gente ouve, podemos filtrar os sabores, né? As sensações táteis, podemos filtrar, né? E os odores também. E podemos filtrar também as intuições ou as percepções extrasensoriais. O que significa filtrar, né? Significa que não é porque a informação me chegou e eu tive acesso a ela que aquilo deve ser considerado uma verdade. Ah, mas o Espírito falou que foi Emmanuel. Pode até ser, mas não é o nome de Emmanuel que dá o aval àquela informação. Aquela informação, antes de mais nada, ela não pode ser contraditória com a realidade, né? E muito menos uma contrariedade nefasta, levando ao desequilíbrio das coisas. Lembra? É fluido cósmico universal. A informação veio por ele. Se essa informação vai contra o que é cósmico, a gente tem que colocar em segunda instância, tem que esperar para ver se aquilo é verdade, né? O filtro vem da razão de perceber que se aquela informação não é absurda ou diferente, muito contraditória ao que a ciência, a filosofia já constatou, né? E se ela também, vamos dizer assim, insinua, vamos dizer assim, incita, vamos dizer assim, dificuldades de relacionamento entre as pessoas. No fundo, é as mesmas orientações que a gente vê no Livro dos Médiuns, em relação de que eles preferiam, na época de Kardec, a psicografia do que a psicofonia, porque eles podiam ler o que foi que o espírito falou, para ver se ele não caía em contradição, se ele não criou sistemas que todo mundo já percebeu que não existe, que é só uma ideia pessoal dele, né? E assim por diante. Hoje a gente pode gravar, filmar e escutar de novo e ver se não houve nenhum tipo de erros, né? Vamos dizer assim, ou de falhas nessas comunicações. Então, captar as coisas requer um filtro, e esse filtro sempre é comparar com o que você já sabe, e se você não sabe,
você pode pesquisar. Então, aquela informação fica em stand-by. Vamos dar alguns exemplos práticos, né? Em plena era, né, da comunicação, em plena quarta revolução industrial. Vamos pegar um exemplo bem típico do momento de hoje, né? A tal do fake news, né? Então você olha e você vê uma notícia, e eu vi até esses dias na televisão que tem um programa de TV que fala só sobre fake news. É um programa meio... sei lá como é que chama aquilo. Não sei se ele é cômico ou não é. Não sei. Mas é um programa, sei lá, que não sei se ele é muito útil. Mas o que ele faz? As pessoas ficam reunidas num glamour, num frisson, e solta-se uma notícia, né? Olha, saiu que tal pessoa, eu vi lá, eu não lembro quem foi, que fez xixi em cima da ponte Rio-Niterói. Normalmente é uma pessoa famosa, né? E aí pergunta-se assim, é fake ou não é? Né? Aí fica perguntando para as pessoas que estão ali junto com a apresentadora, né? E aí cada um dá a sua opinião. Aí as pessoas começam a alegar que sim, que não, pelo que sabem, pelo que não sabem, aí vão falar se é fake ou não, se é verdade ou não, né? Então você veja que a fake news virou matéria de programa de auditório, se é que existe ainda auditório, né? Que eu acho que tudo é fake também, tudo é feito assim em estúdio, né? Não é em auditório, né? De maneira que hoje, como que nós lidamos então com as notícias que chegam até os nossos olhos e que fazem a gente parar para ler e acabar movendo a nossa emoção e os nossos sentimentos através daquela notícia. Por isso que a ideia a princípio, não leia, né? E se você ler e for alguma coisa que te choca, não continue a leitura, não vá. Não fique se maltratando com informações desnecessárias, com excesso de informações, né? Nem tudo é digno de nota, como a gente fala. Até mesmo no meio médico a gente fala isso. Às vezes a gente pergunta um monte de coisa para o paciente e ele fala um monte de coisa e a gente fala, puxa, em relação ao aparelho respiratório dele, eu perguntei várias coisas. Ele não tem nada, então eu nem preciso escrever. Eu só escrevo NDN, nada digno de nota, né? Ou seja, eu não fico perdendo tempo de ler o que não existe, né? Vamos dizer assim, nesse sentido, né? Então, do ponto de vista da leitura, filtre o que você lê, né? E aí tem uma técnica muito interessante que normalmente se usa na propaganda e no marketing e também é usado no jornalismo, que é a manchete, né? Que é aquela letra maior que vai no cabeçalho da notícia e muitas vezes ela é usada para chamar e prender a atenção e fazer você ler, né? Então, fazer uma manchete é uma maneira de você visualmente, através de quem lê, chamar e talvez até prender a atenção. Antigamente teve um processo, né? Eu era moleque, eu lembro que saiu no jornal uma coisa, eu nem sabia o que era isso, mas saiu no jornal uma coisa que causou bastante polêmica na época, né? E vendeu muito jornal. Estava escrito assim, violada em pleno auditório, né? Aí todo mundo queria ler. Nossa, houve um estupro e todo mundo foi em cima do palco e todo mundo viu. Aí você começa a ler, tá escrito assim, tinha aqueles festivais de música na época da década de 60, 70. E teve um cantor lá que eu não sei por que ninguém gostava dele, não deixaram ele cantar, nem tocar o violão dele. Aí ele ficou com tanta raiva que ele pegou o violão dele e quebrou no meio do palco. Isso tem cena, acho que foi na TV Record, tá? Você vai achar na internet. E saiu a notícia, violada em pleno auditório. Então, isso chama-se pegadinha. Era o fake news da época, né? Então, muitas vezes você vai ver isso agora em grande velocidade, em grande rotatividade, né? No dia a dia, né? O tempo de tela e o tempo que você fica entediado e aí começa a entrar em angústia e ansiedade, buscando saídas rápidas e fáceis e acaba adoecendo, né? Então, individualmente, nós podemos promover a nossa saúde mental, não expondo o nosso cérebro, o nosso trabalho mental a leituras desnecessárias, ok?
Então, por isso que quando hoje a gente vê uma grande produção de coisas, e muitas delas é apenas um Ctrl+C, Ctrl+V, é uma repetição de velhos modelos e de velhas coisas do passado, maquiadas com pseudos novos conhecimentos que na realidade são só opiniões pessoais ou opiniões de grupos isolados que tentam expor ou até mesmo impor um conceito que não tem comprovação nenhuma do ponto de vista científico, né? Foi o que aconteceu com o próprio Kardec, quando a academia chegou para ele e falou lá, que expulsou ele da Academia de Ciência lá de Paris, dizendo que ele estava com ideias religiosas, né? Então ele montou uma maneira científica de provar que os espíritos existiam e que eles escreveram uma obra chamada O Livro dos Espíritos, né? Ele usou uma técnica, uma tecnologia que era aceito naquela época como método científico, né? E é usado até hoje esse método científico. Então, filtrar o que você olha, né? Eu vou citar de novo aqui, que eu lembro que eu já citei isso algumas vezes, como se usa, né, de maneira subversiva os conhecimentos de psicologia, né? A primeira coisa que uma propaganda, que um jornal, uma revista ou uma telinha de Instagram ou de Twitter ou de Facebook vai fazer para te chamar a atenção, né? Porque tem que chamar a atenção para aquilo. Então, é um pop-up, sabe? O pop-up é uma coisa que te chama a atenção. Se você treinar, você não olha. Se você treinar, você não lê o que está lá. Você joga, vai lá e apaga, certo? Isso é uma técnica, né? Chamar a atenção. Depois tem que prender a atenção, né? Prender a atenção, se der para colocar uma música, colocar um movimento, eu vou olhar para a música e para o movimento. Para prender a atenção, mais ainda, eu tenho que colocar alguma frase de efeito. Por exemplo, violada em pleno auditório. Ou palavras mágicas usadas em propaganda e marketing, como grátis, né? Nunca jamais visto, novo no Brasil, né? Só as pessoas como você pode ter, né? E a gente vê essas pegadinhas descaradas, né? Se você recebeu esse e-mail é porque você é uma pessoa especial, né? Se você está lendo esse pop-up é porque você foi selecionado entre milhares de pessoas que também estão sintonizadas na mesma rádio ou TV ou qualquer coisa nesse sentido. Aí é que não precisa ler, né? Não é para ler, né? É como eu costumo dizer, eu só leio pop-up que fui eu que criei. Por exemplo, quando eu coloco aquelas etiquetas adesivas, né, um programinha que aparece na tua frente quando eu tenho que te lembrar de algum compromisso, ou de tomar um remédio, ou falar com alguém, ligar para alguém e assim por diante, tá? Então, filtrar o que você vê. Nem tudo que você olha é para ser visto, nem tudo que você vê é para ser lido, tá? E nem tudo que você lê é para ser internalizado na sua vida. Filtre. Ah, mas qual é a minha referência? Num programa anterior em que eu falei sobre a verdade, né, de nós mesmos, uma boa referência é Jesus. É a verdade que ele nos trouxe, que são duas. A lei do amor e que a vida ela é eterna, né? Então, se existe o amor e é ele que entretém a vida eterna, por que é que eu vou perder tempo com meias verdades? Que, para não falar, em outras palavras, mentira. Então, o olhar da gente pode ser disciplinado, né? E mesmo que você veja, né? Cuidado, então, agora com o que você vai ouvir, né? Então, a gente pode filtrar o que a gente ouve, tá? Até porque imagens e sons têm um poder hipnótico muito grande, né? De fazer com que a gente internalize ou repita comportamentos sem saber por quê, né? Existe, inclusive, na imagem e no som, principalmente, o que a gente chama de mensagem subliminar. Você não percebeu que ouviu, que viu ou ouviu. Você não percebeu, mas o teu cérebro registrou. De maneira que, se eu repetir aquela informação, eu vou te ir induzindo a fazer aquilo que a imagem ou o som está dizendo.
um recurso que era usado na época daqueles filmes de terror antigo, do Alfred Hitchcock, em que passavam cenas que hoje a gente olha e fala, mas o que tem de terror nisso? É que foi tirado, porque entre as cenas difíceis do filme, passavam imagens rápidas de coisas realmente aterrorizantes, do tipo pessoas mutiladas no rosto, sem, sei lá, coisas horríveis, que a pessoa não percebia que percebia, mas ligava o mal-estar à cena do filme, à cena normal do filme. E também passava rapidamente palavras de ordens escritas, por exemplo, eat popcorn, né? Coma pipoca. De maneira que você está assistindo o filme e daqui a pouco passou umas 100 vezes lá, eat popcorn, você não registrou de verdade, mas você não percebeu de verdade, mas registrou. Dá vontade de levantar e sair para comer pipoca, né? Isso foi proibido, dada a grande poder que isso tem. A mensagem subliminar foi proibida. O que não significa que as pessoas não estejam usando. E principalmente hoje em dia, em que a gente percebeu, através da internet de tudo e de todos ao mesmo tempo, o tempo todo, que os jornais, as revistas, eram meios de manipular a opinião pública diante das inverdades do que os posseiros do Estado, que nós chamamos de governo, faziam para manter os seus negócios escondidos, né? Hoje a gente percebe. E hoje a gente pode até escolher, não quero mais ler esse jornal porque ele é suspeito, né? Eu não quero mais ouvir a notícia que vem daqui porque eu não acredito em quem fala, né? E, infelizmente, o repórter e o jornalista é apenas um falador, virou um falador, né? Um Ctrl-C, Ctrl-V, porque quem decide o que vai virar notícia e como vai ser feita não é ele, né? É alguém que tem um nome, tem até, essa função existe, ela é prevista, né? Quem é que decide, a pessoa que tem essa função, não lembro, eu vou tentar ver como é que é o nome, é ela que decide o que vai ser notícia. Então, temos que filtrar, sim. Mas aí é tanta informação, eu fico desesperado, qual é a fonte real da verdade? Volto a te falar, se você acha que o mundo está na mão dos governantes, não está. Está na mão dos jornalistas, repórteres, que nem sabem muito bem o que eles estão transmitindo, porque não é eles que decidem, né, o que vai ser notícia. Não. Foi essa grande boa nova que Jesus nos trouxe há 2000 anos, está trazendo de novo, né? Nada do que é oculto permanecerá oculto. Tudo que a gente não enxergava está sendo revelado. Mesmo assim, é preciso filtrar as revelações, porque a briga para se manter no comando dos velhos hábitos da desigualdade, no velho hábito do despotismo, coisa parecida, continua acontecendo entre as pessoas, mas agora já não é mais tão fácil e tão tranquilo, né? As pessoas podem perceber em 2 minutos o que está acontecendo com você. Os outros nossos 3 sentidos são também de fácil acesso, né? Mas não tanto quanto a visão e a audição. Mas é através da visão e da audição que eu levo você a buscar um sabor novo. E aí eu vou saber usar substâncias que vão aguçar a tua língua para perceber coisas que não existem no alimento, né? É como aquele... Não sei, esqueci o nome. Que a pessoa muitas vezes põe no sal, que ativa as papilas linguais e faz com que as coisas tenham um sabor realçado. Como se fosse uma lente de aumento na língua, né? E, na realidade, as coisas estão o mesmo gosto ou até nem tem gosto, né? Foram assim que foram criadas as anilinas, né? Que são substâncias químicas orgânicas que aparentemente não fazem mal para a pessoa, mas dissimulam sabores e cheiros, né? Por isso que a gente vai ver lá aromatizado artificialmente, né? Colorido artificialmente, assim por diante. A questão também dos odores é a mesma coisa, né? Perfumes, né? Se alguém lembra daquela época do famoso Amilcar Selvagem, que disse que era um perfume afrodisíaco, e eles diziam isso, né, que aumentava o desejo sexual tanto do homem como da mulher, porque Amilcar é o nome de um... como é que é o nome daquele? É como se fosse um cervo, aquele que tem uns chifres enormes assim,
E a fêmea dele, uma das espécies chamada amilcar, a fêmea dele produz, quando ela está no cio, uma substância que tem aquele cheiro do perfume. Então todo mundo achou que aquele perfume era um perfume afrodisíaco, porque aquele cheiro atrai o macho, né, do servo, né? E aí eles achavam, e aí vendeu-se a ideia de que isso atraria o seu sexo oposto, como um truque de sedução, vamos dizer assim, né? E agora o sexto sentido, que acho que é muito mais importante, né? Inclusive o tato também, né? Que a gente é um sentido que pode ser ludibriado, mas para você poder levar a língua, o nariz e a mão para alguma coisa, através da propaganda do marketing, o apelo primeiro é visual e auditivo, tá? E existe a informação intuitiva, a informação do sexto sentido, e que muitas vezes a gente nega porque não bate com o que os 5 sentidos estão vendo. E às vezes tem pessoas que exageram achando que tudo é intuitivo, né? E fica interpretando, eu costumo dizer que faz uma interpretose crônica de tudo e de todos, porque tudo é intuição, tudo é espírito, e acaba ficando meio fora do ar, né? Vamos dizer assim. Para isso, é que a gente vai ler aqui na obra individual de cada um, que é, ou seja, como é que você vai usar a sua encarnação para promover as leis de amor através da sabedoria do Cristo, né? Que é a reencarnação. Obra individual. Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Segundo Tiago, capítulo 5, versículo 20. Então, aquele que ajuda uma pessoa, salva uma pessoa do erro, do pecado, não só salvou aquela pessoa, como aumenta a força de cobrir muitos pecados. Uma multidão. Então, ele diz aqui, quando um homem comete uma ação má, os reflexos dela perduram por muito tempo na atmosfera espiritual em que ele vive. Sim, né? A criatura ignorante que a observa se faz pior. Então, eu cometo uma maldade. A pessoa que não conhece o bem, o belo e o verdadeiro, que é o chamado ignorante, faz pior, né? Os olhos menos benevolentes que a veem se tornam mais duros. Então, eu sou um pouquinho melhor, eu não sou ignorante, eu só sou um pouquinho benevolente. Então, diante da maldade que eu vi, eu me torno endurecido. O homem quase retificado, que identifica aquela má ação, estaciona no desânimo. É interessante isso, né? Eu estou até bem imbuído. Ah, que legal, eu sou do bem. De repente eu vejo alguém fazendo um grande mal. Eu me desanimo, né? O missionário do bem, que surpreende encontrar essas coisas ruins, encontra mais dificuldades para socorrer os outros. É verdade. Então, a pessoa que já não se deixa levar pela má atitude, mas ela encontra dificuldade de levar o bem para as pessoas. Ele diz aqui, em derredor, né, ao lado de um gesto descaridoso, congrega-se a indisciplina, o despeito, a revolta e a vingança, associando-se em operações mentais malignas e destrutivas. Perfeito, né? Então, todos os níveis espirituais de iluminação da criação divina, diante de uma ação má, é prejudicada. Mas, isso falando da obra individual. Por isso é importante a gente filtrar os nossos 5 sentidos e principalmente o nosso sexto. Agora ele fala o contrário. Uma boa ação, e aí eu vou pegar aqui isso como um promotor da nossa saúde mental. Certo? Não é prevenir doença mental. Promover. Né? Porque para prevenir a doença mental basta não fazer maldade, mas você vai ficar inerte. Mas se fizer o bem, você está promovendo a saúde mental. Então, uma boa ação, contudo, edifica e ilumina sempre. A criatura ignorante que a observa aprende a elevar-se. Sim, ele olha assim, eu não sabia que eu podia fazer desse jeito. Eu não sabia que eu podia ser bom. Né? Os olhos menos benevolentes que a veem recebem nova claridade para a vida íntima. Aqueles que falam assim, puxa, eu tenho uma vontade, mas eu não sei o que faz. Olha, o cara fez ali um negócio muito interessante, que é o bem. Então me dá mais vontade de fazer.
O homem quase retificado, como nós vimos lá atrás, que a identifica, adquire mais fortaleza para restaurar-se. Quando ele vê que tem gente praticando o bem, é esse o caminho que eu vou seguir. Ele se fortalece, né? O missionário do bem, que a surpreende, nela se exalta a benefício do seu apostolado de luz. O que é se exaltar, né? É se colocar em mais disposição de servir, né? Quero fazer mais, né? Em torno da manifestação cristã, enlaçam-se a gratidão, a alegria, a esperança e o otimismo, organizando criações mentais iluminativas e santificantes. Então você vê, é extremamente oposto. Isso que é promover a saúde mental, né? Por isso que a doutrina espírita tem como jargão, né, até de propaganda, que é: fora da caridade não há salvação. Nós vamos salvar o quê? A minha alma de atos repetitivos pautados na ignorância, na maldade, né, no desconhecimento e na falta de ideia do que é certo e errado, né? Mas ele diz aqui que em torno da manifestação cristã enlaçam-se a gratidão, a alegria, a esperança e o otimismo, organizando criações mentais iluminativas e santificantes. Ou seja, é a promoção da saúde mental, né? É uma boa maneira de você não só evitar ficar doente, como você dar um plus na sua capacidade de servir, né? E servir com bem-estar, sem perder a sua naturalidade, né? No sentido de fazer o bem de maneira espontânea. De maneira que se alguém chegar para você e falar: nossa, como foi bom isso que você fez. É mesmo? Eu não tinha nem percebido, né? Faço porque me é natural. Então, aqui a proposta, né? Para quem quer ter saúde mental. Se desejas, portanto, propagar o espírito sublime do cristianismo, atende à obra individual sua com Jesus, né? Afasta os corações amados do campo escuro do erro, através dos teus próprios atos, que constituem lições vivas de amor edificante. Perfeito, né? A saúde mental é promovida pela boa obra, né? Pelo seu bom exemplo. Recorda-te de que pela conversão verdadeira e substancial de um só espírito ao infinito bem, escuras multidões de males poderão desaparecer para sempre. Isso é perfeito. É como o poder de difração, né, da água, de divergir a luz, ou do vidro, de divergir a luz, não é? Se você limpa o vidro, que é uma atitude sua, de clareza, né, de clarear a vida, de deixar a luz passar, muito mais coisas do outro lado do vidro vai ser iluminada. Por isso que o amor cobrirá a multidão de pecados, e entre esses pecados, não tenho dúvida nenhuma, está a nossa dificuldade em manter a saúde mental, né? Em função da gente negligenciar as nossas atitudes e as nossas palavras, em função de a gente deixar livre o pensamento que escoa, né, através de sentimentos ainda talvez voltados para as fases primeiras ou primárias da nossa vida, instintiva e emocional. Pelo um esforço, pelo conhecimento, pela dedicação, vamos sublimando nossos instintos e emoções em sentimentos nobres. E o mais nobre deles é o amor. E o amor cobrirá a multidão de pecados. O programa novamente termina aqui. A gente agradece a participação de todos na audiência e que, quiçá, semana que vem estaremos aqui novamente. Até lá. Você acompanhou Novamente.